17ª questão. Duas esferas condutoras idênticas, muito pequenas, de mesma massa, massa igual a 0,3 gramas, massa igual a 0,3 gramas, estão no vácuo, suspensas por meio de dois fios, aqui, um fio aqui, outro fio aqui, né? As esferas aqui. Dois fios leves, isolantes e de comprimentos iguais, L igual a 1, tá? Ou seja, essa distância aqui, ó, máxima que ele pega, né, no fio daqui até aqui é igual a 1. Né? Então ele vai girando e esse fio tem, quando ele está esticado, ele tem 1 metro. Presas ao mesmo ponto de suspensão, que está aqui, O, né, na origem. Estando separadas, as esferas são eletrizadas com cargas elétricas igual a Q sobre 2, e verifica-se que na posição de equilíbrio, a distância que as separa é igual a 1,2 metros. Tá aqui, né? Considere que Q é maior do que zero, então as cargas são positivas, as duas cargas são positivas. G, que é a aceleração da gravidade, é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. O K é 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Determine o valor de Q, tá? Então, ó, se vocês lembrarem aí do primeiro período, quando nós temos a unidade de Newton, nós temos que a força é dada por massa vezes a aceleração. Quando a força está no sentido da gravidade, a gente pode escrever que a força é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Tá? Essa massa ela é em quilos e a aceleração em metros por segundo ao quadrado, e aí a gente tem 1 Newton. Tá? Portanto, a força envolvida aqui é causada aí pela gravidade, a força da gravidade, tá? Que aqui ele não deu nenhum nome, tá? A gente pode chamar ela de P. Então, essa força P, peso, tá? Vai ser igual a massa em quilos, ou seja, 0,3 gramas vai ser 0,3 dividido por 1000 quilos, né? Ou seja, 0,3 vezes 10 a menos 3 quilos, tá? E isso aqui vai ser vezes a aceleração da gravidade, que é 10. Portanto, eu vou ter aqui a minha força igual a 0,3 vezes 10 a menos 3, vezes 10 elevado a 1. Então, eu vou ter 0,3 vezes 10 a menos 2. Tá? Ou 3 vezes 10 a menos 3. 3 vezes 10 a menos 3 Newton. Tá? 3 vezes 10 a menos 3 Newton. Ok. Que mais que nós temos aqui? Então, ó, o esqueminha que nós vamos ter sobre cada uma das esferas, ele vai ser o seguinte. Né? Nós temos aqui o fio esticado. Aqui é o ponto da origem. Ele abriu aqui 1,20 m para a esquerda e para a direita. Esse aqui é o centro. Então, eu posso dizer que esse trechozinho aqui é a metade, né? 1,2 vai dar 0,6. Eu sei que essa medida aqui é igual a 1, né? O enunciado. Eu não sei qual é a essa altura aqui, tá? Para formar um triângulozinho completo. Ok? Mas eu tenho como saber, né? Também não sei qual é esse ângulo aqui, a princípio. Ok? E aí, nesse ponto aqui onde está a esfera, nós temos uma série de forças, né? Nós temos a força da tração aqui para cima, tração. O peso dela quer colocar ela para baixo, certo? Nós temos a força, diz que as duas cargas são positivas, né? Então elas estão se afastando, né? A força de interação. E desse lado aqui,
Vejam que a tração ela está assim, né? Então essa tração ela é uma força na direção para a direita e uma força na direção para cima. Então aqui nós temos uma força de tração que puxa para a direita. Então essas forças de tração elas são iguais a uma determinada força, né, que nós vamos descobrir. E aí, chamando esse ângulo aqui de alfa, nós temos em x, nós vamos ter t cosseno de alfa, e em y nós vamos ter t seno de alfa. Tá? Então a regra para saber se eu uso seno ou cosseno, eu aprendi assim, tá? Nós temos um eixo aqui, por exemplo, x, e o outro eixo y. Se eu tenho um triângulozinho, um vetor, na verdade, e eu sei esse ângulo aqui, ó, então se eu girar essa força para cá, no sentido do eixo x, eu vou passar por cima desse ângulo. Isso quer dizer o seguinte, que se eu quiser saber a força em x, e eu passo pelo ângulo, eu vou usar o cosseno. Tá? Fx vai ser igual a força cosseno do ângulo, que chamei de θ aqui. Se ele não passa, eu vou ter Fy, né, com força para cá, vai ser igual a F seno de θ. Tá? Então, para lembrar isso aqui, um amigo meu, que hoje também é professor universitário, ele dizia o seguinte, imagine que isso aqui é como se fosse uma laranja, tá? E aí se você pega a sua seta aqui e aponta ela para baixo, ou seja, eu prendo ela aqui, pego na ponta e vou trazendo ela para baixo, para o eixo X, se passa por cima da laranja, faz suco. Se faz suco, é com suco. Com suco, a gente utiliza cosseno. Se não passa, não faz suco, sem suco é seno, tá? Então, por isso que nós temos t seno de alfa, né, que eu chamei o ângulo aqui de alfa, e t cosseno de alfa, que eu chamei aqui também o ângulo de alfa. Ok? Então, para poder resolver este problema aqui, nós vamos ter que encontrar a força de interação. Tá? Essa força P aqui nós já encontramos, que é 3 vezes 10 a menos 3. Tá? E aí eu vou encontrando os outros termos. Tá? Isso por quê? Porque a questão diz que está em equilíbrio. Se está em equilíbrio, eu posso observar as forças que acontecem no eixo X e as forças que acontecem no eixo Y isoladas, um pouquinho isoladas. Né? Como é que ficaria isso? Então, se está em equilíbrio, vocês viram lá na mecânica 1, que o somatório das forças na direção do eixo X tem que ser zero. Eu tenho uma força para a esquerda, F, eu vou chamar de menos, e eu tenho uma força para a direita, que eu vou considerar positiva, que é igual a T cosseno de alfa. Isso aqui tem que dar zero. Da mesma forma, o somatório das forças em Y tem que dar zero. Né? Ou seja, eu tenho positivo aqui para cima em Y, eu tenho T seno de alfa, e negativo eu tenho menos P. Isso aqui tem que dar zero. Tá? Então aqui eu consigo desenvolver para encontrar quem é o meu valor de T. Né? Contanto que eu saiba qual é o ângulo alfa. Tá? Então o primeiro passo que a gente pode dar aqui é encontrar o nosso ângulo alfa. Okay? Como é que eu vou encontrar o meu ângulo alfa aqui? Vamos voltar aqui para esse triângulo. E depois a gente volta para lá, tá? Então temos esse triângulo aqui. E eu sei que a distância 1, lembrando aqui das relações de Pitágoras até, se quiser fazer, né? Então eu tenho que uma distância 1 multiplicado pelo cosseno, porque a gente viu que é cosseno de alfa, vai ser igual a 0,6. Então, meu ângulo alfa vai ser igual a 0,6, 1 que estava multiplicando, dividido, tá? E passa para cá cosseno de alfa. Cosseno, né? Só cosseno. Tá? Ou seja,
se eu tenho o cosseno no denominador, eu posso escrever essa expressão como sendo o ângulo alfa vai ser igual a cosseno a menos 1, porque aqui ele era 1, passou para o outro lado, de 0,6. Nas calculadoras científicas nós temos essa função, tá? Aqui, ó, segunda função, cosseno menos 1. Tá? Deixa eu ver se eu... Aqui, tá? Cosseno menos 1, ó. Como é que eu uso aqui na calculadora? Eu tenho que colocar o Shift para acionar a segunda função. Então, Shift, cosseno menos 1, aí apareceu cos menos 1, e eu coloco o valor, 0,6. E dou igual 53,13. Então, meu ângulo alfa aqui é 53,13 graus. Esse ângulo aqui. Ok? Então, sabendo aqui que o meu ângulo alfa é 53,13, agora eu posso escrever aqui que o t seno de alfa, t seno de 53,13 menos o p que eu já encontrei, que é 3 vezes 10 a menos 3, é igual a zero. Tá? Então, se eu jogar esse menos 3 vezes 10 a menos 3, eu vou ter aqui t seno de 53,13 igual a 3 vezes 10 a menos 3. Tá? Querendo ficar somente com t, eu vou ter t é igual a 3 vezes 10 a menos 3 dividido pelo seno de 53,13. Tá? E aí encontrei o meu valor de t, que é igual a 3 vezes 10 elevado a menos 3 dividido pelo seno de 53,13, que dá 3,75 vezes 10 a menos 3. 3,75 vezes 10 a menos 3 newtons. Ok? Então encontramos aqui o nosso valor de T. Tração, mas não é o que a questão está perguntando. Ele quer saber quem é F, não é isso? Quem é a carga, tá? Então ainda tem o chão aqui. Então agora que eu sei quem é T, eu posso aplicar aqui na minha somatória da força em X. Então eu vou ter menos F. Se eu jogo o T lá para o outro lado, é igual a T cosseno de alfa. Tá? O estava positivo passa negativo, né? Então eu posso eliminar os dois sinais, eu vou ter que F vai ser igual a T, que eu já sei quem é, 3,75 vezes 10 a menos 3, cosseno de alfa, que eu já sei quem é, que é 53,13. Tá? Então eu tenho que a minha força F será 3,75 vezes 10 elevado a menos 3, cosseno de 53,13, que dá 2,25 vezes 10 a menos 3. Tá? 2,25 vezes 10 a menos 3 newtons. Agora eu sei quem é F. Se eu sei quem é F, eu quero saber quem é a carga. Tá? Aí eu vou aplicar lá a formulazinha, né? F igual a K, Q1, Q2, dividido pela distância ao quadrado. Tá? Na questão, nós temos que as cargas Q1 e Q2 são iguais a Q sobre 2. E eu tenho o meu valor de F. E a minha distância entre elas é 1,2. Então eu tenho todo mundo aqui, né? Terei F, a gente encontrou aqui, ó, 2,25. 2,25 vezes 10 a menos 3. Aqui, tá? Cadê o botãozinho? Aqui. Vai ser igual
a constante K, 9 vezes 10 a nona, que multiplica Q1, que é Q sobre 2, que multiplica Q sobre 2, dividido pela distância ao quadrado, que é 1,2 ao quadrado. Tá? Então eu posso ir ajustando isso aqui. Tá? Eu posso jogar esse 1,2 para cá, vou ficar com 2,25 vezes 10 a menos 3 vezes 1,2 ao quadrado. Posso jogar esse 9 vezes 10 a nona para cá. Estava multiplicando, passa dividindo. 9 vezes 10 a nona vai ser igual a Q vezes Q, que é o quadrado, dividido por 2 vezes 2, 4. Tá? E aí eu vou ter Q igual a raiz quadrada, não, aí vai ser longo, né? Vamos resolver isso aqui, que é o quadrado sobre 4, igual, pela calculadora, 2,25 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 1,2 ao quadrado, dividido por 9 vezes 10 elevado a nona. Fechou. Dá 3,6 vezes 10 a menos 13. Então eu tenho aqui 3,6 vezes 10 a menos 13. Né? Isso. Tá. Então, isolando o Q, terei eu Q igual a raiz quadrada de... Esse 4 que está dividindo passa multiplicando. 4 vezes 3,6 vezes 10 a menos 13. Tá? Então, a minha carga Q aqui será igual a... Então, tenho 3, né, vezes 4. E aí eu aplico a raiz disso aqui. Terei 1,2 vezes 10 a menos 6 newtons. Newtons não, Coulomb, né? 1,2 vezes 10 a menos 6 Coulomb. Tá? Então, essa é uma questão muito boa para a gente relembrar os conceitos lá da mecânica 1, né? De um sistema aí com forças em equilíbrio, tá? E nossa resposta aqui, 1,2 vezes 10 a menos 6 Coulomb para as cargas, conforme os dados da questão. Beleza?